uso da fosfoetanolamina, a pílula que alivia dores do câncer, é aprovado pelo Senado e segue para a sanção presidencial. Presos podem ter que pagar despesas do cumprimento da pena e acordo entre governo e oposição pode permitir análise de proposta para refinanciar a dívida dos estados. Veja agora nesta edição. Bom dia. A produção e o uso da fosfoetanolamina, mesmo sem o registro pela Anvisa, foram aprovados pelos senadores na sessão desta terça-feira. A proposta precisa agora da assinatura presidencial para se tornar lei. A repórter Dinalva Ferreira mostra como os pacientes que lutam contra o câncer veem a liberação da substância experimental. Conhecida como pílula do câncer, a fosfoetanolamina é uma substância sintética desenvolvida e estudada pela Universidade de São Paulo há mais de 20 anos. Ela era fornecida de graça a pacientes com a doença, até que a distribuição foi suspensa porque a droga não passou pelas etapas de pesquisa exigidas para que o medicamento seja usado por seres humanos. Os pacientes estão tendo que recorrer à justiça para ter acesso às pílulas. São pessoas como a Bernadette, que 2 anos depois de enfrentar um câncer de mama, foi diagnosticada com metástase óssea. A fosfoetanolamina trouxe o alívio das dores e a vida de volta. No 4º dia eu esqueci de tomar o remédio para dor. E quando eu me lembrei, falei, nossa, eu não tomei o remédio para dor. Falei, mas eu estou sem dor. Eu esqueci porque eu estava sem dor, porque era impossível esquecer. No 20º dia eu já não usava mais nem bengala para me locomover, né? Eu já estava recuperando totalmente a minha atividade normal. Eu saí da cama, eu saí dos analgésicos, eu revivi, eu renasci, né? Então eu costumo dizer que se esse for o único efeito benéfico da substância, ela já está fazendo muito mais do que muito paciente em condição paliativa tem hoje disponível. Os Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia coordenam estudos sobre a substância. Enquanto os resultados não vêm, o projeto quer garantir a continuidade da distribuição aos pacientes. De acordo com o projeto, os pacientes diagnosticados com a doença ou os responsáveis deverão assinar um termo de consentimento ou responsabilidade. O texto também deixa claro que a opção pelo uso da substância não deverá excluir o direito ao acesso a outros tipos de tratamento. Maria das Dores, de 58 anos, que há 2 meses enfrenta um câncer de mama, resume toda essa discussão de uma maneira simples. Eu não trocaria o meu tratamento periódico que estou fazendo por qualquer outro alternativo. Mas eu acho que cada pessoa tem sua opinião e cada caso é um caso. Porque nessa doença nossa não existe nenhum igual. E eu acho que as pesquisas têm que avançar, porque se curou alguém é porque ele é bom, né? Você acha que os presos devem pagar ao Estado pelas despesas durante o cumprimento da pena? O assunto está em debate na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a proposta, o ressarcimento das despesas deverá ser obrigatório. Se o preso não tiver recursos, ele deverá pagar com trabalho. Dados do Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da Universidade de São Paulo estimam que cada preso custa ao Estado, em média, R$ 1.500. Esse valor pode triplicar no caso dos presídios federais. Está na pauta também um projeto que altera o Código Penal para prever penas mais rigorosas para adultos que usam crianças ou adolescentes para cometer crimes. De acordo com o texto, nessas circunstâncias, o adulto poderá ser enquadrado, inclusive, na Lei de Crimes Hediondos. Vamos ver agora destaques de outras comissões do Senado para esta manhã. Daqui a pouco, às 8h30, na Comissão de Infraestrutura, haverá sabatina de 3 indicados para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Depois, os senadores analisam o requerimento que pede audiência pública sobre a instalação de pontes de energia em vias públicas para a recarga de veículos elétricos.
A Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas faz audiências sobre os serviços públicos de produção e fornecimento de energia renovável. O expositor será David Mooney, do Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos. E também haverá audiência pública na Comissão Mista, que avalia a medida provisória que amplia o prazo para o BNDES refinanciar contratos de arrendamento de caminhões e carretas. Viabilizar as Santas Casas de Misericórdia que prestam serviço em parceria com o SUS, Sistema Único de Saúde. Esse é o objetivo do Programa de Financiamento Preferencial, que abre 2 linhas de crédito para esses hospitais. A criação do programa é um dos projetos na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. Pelo texto, o Pro Santa Casas abriria uma linha de crédito para a reestruturação do patrimônio, com taxas de juros de 0,5% e outra para capital de giro, com taxas de juros correspondente à TJLP. O financiamento preferencial é visto como uma forma de evitar o fechamento de algumas santas casas e de ajudar na solução de grave crise financeira enfrentada por outras. A CAS também tem na pauta projeto que prevê incentivos para a dessalinização da água do mar e das águas salobras subterrâneas. E o primeiro item na pauta é o projeto que regulamenta a profissão de físico. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne nesta quarta-feira, às 9 da manhã. Governo e oposição obtêm acordo com governadores para votar na próxima terça-feira projeto que alivia as dívidas de estados e municípios. 7 governadores se reuniram com parlamentares de todos os partidos em busca de um acordo para votar o projeto de reforma fiscal enviado ao Congresso pelo Executivo. Na reunião desta terça-feira, oposição e governo estavam do mesmo lado. Eu até elogiei, achei um bom acordo esse entendimento entre estados e governo federal, e inclusive alguns municípios maiores. Acho que é um bom entendimento, isso vai diminuir o sufoco dos estados e municípios, não vai eliminar o sufoco, mas pelo menos diminui. A hora é da austeridade, mas não é a hora de arruinar a saúde, a educação, como está acontecendo com essa crise. O projeto estende o prazo para o pagamento de dívidas dos estados com a União em 20 anos e com o BNDES em 10 anos. Isso dilui o valor das prestações, que podem ser reduzidas em até 40%. Em contrapartida, o governo exige medidas como limitar o crescimento de despesas e aumentar a alíquota de contribuição para a Previdência do servidor público, de 11% para 14%. Fica proibido também reajustar o salário de servidores estaduais nos próximos 2 anos, exceto os aumentos que já estão previstos. Para quem ainda não fez o seu ajuste fiscal, ela exige uma série de medidas de austeridade, de medidas de equilíbrio fiscal. Tudo que a gente deixar de pagar em dívidas nesse momento poderá ser destinado a novos investimentos e, com isso, melhorar a economia dos estados e, consequentemente, melhorar a economia do país. A pressão dos governadores deu resultado. Os deputados e senadores prometeram votar o projeto com urgência. Um bom acordo, e nós aqui definimos que na hora em que esse projeto chegar ao plenário do Senado, após ser votado na Câmara, ele vai diretamente para o plenário num regime de urgência e provavelmente aprovaremos até no mesmo dia em que ele chegar. No fim do dia, com o acordo já celebrado, o ministro da Fazenda entregou pessoalmente o projeto ao presidente Renan Calheiros. A aprovação desse projeto o mais rápido possível vai possibilitar que os governadores possam ter um alongamento da sua dívida mais rápido. Com isso, eles vão poder pagar suas contas mais rapidamente, pagar os seus funcionários, realizar os seus investimentos. Com isso, eles vão poder contribuir não só para melhorar a situação dos seus estados, mas para melhorar a situação no Brasil como um todo. A aprovação mais rápida desse projeto vai permitir uma recuperação mais rápida do emprego e da renda no Brasil, beneficiando toda a população. O projeto do governo define ainda áreas prioritárias de investimento em momentos de crise econômica e limita os gastos do Executivo a uma porcentagem do PIB a ser ainda definida pelo Congresso. Também ontem, o ministro da Fazenda anunciou um corte adicional de 21 bilhões de reais no orçamento de 2016. Um estímulo para a formalização de cabeleireiros, manicures, depiladores, maquiadores e esteticistas. O Senado aprovou nesta terça-feira projeto que incentiva parcerias desses profissionais com os donos dos salões de beleza.
Na prática, os donos dos salões vão poder firmar parcerias com os profissionais de beleza nos estabelecimentos, sem a necessidade de assinar a carteira de trabalho. O projeto, que volta à Câmara dos Deputados, pode tirar da informalidade muitos profissionais. É uma parceria onde o dono do salão entra com a infraestrutura e o profissional da beleza entra com sua expertise, com a sua mão de obra. Porque o dono do estabelecimento, na grande maioria, não sabe cortar um cabelo, não sabe fazer os serviços de salão. E o profissional da beleza, o empreendedor da beleza, precisa de uma grande estrutura para se desenvolver. O texto aprovado no Senado estabelece que os profissionais poderão ser enquadrados como empreendedores individuais ou microempresários. Sem lei ele fica inseguro, ele fica à mercê, por exemplo, do que o judiciário decide, do que um contador indica, do que um outro sindicato acha correto. Então essa insegurança toda se encerra com o projeto de lei. Proibir o termo bacharel nos diplomas de medicina é o que determina um projeto da Câmara aprovado pelo Senado, que agora vai à sanção presidencial. O senador Ronaldo Caiado, que é médico, explicou por que o uso da palavra bacharel tem causado problemas. Quando os colegas, terminada a residência, chegaram e conseguiram a bolsa de estudo ou serem aprovados para poderem estar em outros serviços fora do Brasil, o convênio do Brasil com os outros países é a figura de médico. Neste momento, a figura bacharel em medicina, esses colegas foram todos penalizados, perderam a bolsa, tiveram que retornar para o Brasil e estão lutando até o momento para poder refazer aquilo que foi inventado por algumas faculdades de medicina. O Senado vai criar o Observatório da Mulher contra a Violência. Ele vai funcionar dentro da estrutura do Instituto de Pesquisa Data Senado. O observatório vai catalogar causas e ocorrências de agressões domésticas contra a mulher. Segundo a idealizadora do serviço, senadora Simone Tebet, o observatório não vai gerar custos adicionais. Essa edição termina aqui, está marcada para o meio-dia a sessão plenária deliberativa do Senado desta quarta-feira. Durante a nossa programação, você acompanha outras notícias nos boletins do Senado agora. Até a próxima.